Então o tema de hoje é como fazer liderança para pessoas difíceis. E não saber lidar é normal, porque liderar pessoas difíceis, gente, de fato, você tem um monte de pressuposto que você, na sua cabeça como líder, que muitas vezes você tem que passar por cima, sabe? Então, a ideia é trazer para vocês aqui o que funciona, o que não funciona, né, em relação a isso, mas principalmente que vocês entendam aí de uma vez por todas que lidar com pessoas difíceis vai acontecer, faz parte do jogo, né? A gente, como líder, a gente trabalha com pessoas e cada um tem o seu perfil, né? Às vezes a pessoa tem um perfil mais tranquilo, às vezes a pessoa tem um perfil mais de aquele perfil que mais de enfrentamento, de confronto. Então você tem N e N tipos diferentes de perfis que ao longo do tempo de liderança você vai ter que saber lidar e faz parte do jogo, sabe? Então, vou trazer aqui hoje bastante estratégias para vocês aí, para que vocês apliquem no dia a dia, né? Para que vocês apliquem no dia a dia de vocês, mas principalmente, gente, que você entenda que faz parte, essa questão de liderar pessoas difíceis faz parte do jogo, sabe? Então, vamos aqui, só me organizar aqui, pronto, o material está aqui, então vamos embora, beleza? Então, para quem é esse podcast? Para quem quer aprender a liderar, para quem quer aprender a fazer gestão de pessoas difíceis, a gente, mais uma vez, está trazendo para vocês aí o melhor conteúdo possível. A gente está ao vivo hoje, tanto aqui no Instagram, né? A gente está ao vivo no Facebook, estamos ao vivo também no YouTube. Então, são as 3 plataformas que a gente está ao vivo agora. Deixa eu ver se no YouTube acabou entrando. Entrou, show de bola, eu acabei não olhando no YouTube. Beleza, a gente está ao vivo nas 3 plataformas. Segue a gente aí nas 3 plataformas, é importante, porque isso faz com que a gente cresça, né? O nosso canal no YouTube já tem mais de 300 inscritos, se eu não me engano. Aqui no Facebook mais de 150. E no Instagram, né? Aí era meu Instagram, a gente já tem há bastante tempo, faz bastante conteúdo aqui no Instagram, então a gente já tem muitos inscritos aqui, beleza? Então, o que é importante falar? Antes de falar de como fazer, acho que é importante falar o que não se deve, né? Porque é muito simples virar para vocês e falar assim, deve fazer isso, deve fazer aquilo, deve fazer isso, tem que ser assim, tem que ser assado. Sendo que tem outras coisas muito importantes antes do que deve fazer, ou do que não deve fazer, né? E muitos líderes, eles acabam fazendo muitas coisas erradas, talvez pelo desespero de entrega de resultado, talvez pelo desespero de não entender, né, o ponto de vista do colaborador, pelo desespero de não observar e não aceitar. Tem muito líder que não aceita, né, ponto de vista diferente e acaba aí meio que não sei se entregando o jogo, sei lá que palavra que a gente pode usar aqui, mas passando do ponto, né? A gente pode considerar que a pessoa passa do ponto aí em relação à liderança. E isso, infelizmente, é mais comum do que parece, tá, gente? Quando você faz uma pesquisa, se você fizer uma pesquisa nas empresas, de uma forma geral, os líderes, eles tendem sempre a trabalhar numa zona de conflito muito grande com os colaboradores. E é claro que pessoas são pessoas, e pessoas pensam diferentes, e pessoas elas agem de maneira diferente. Por isso você tem que ser mais preparado do que os outros líderes, para você saber lidar com cada situação, e tem como, né? Agora de manhã eu vou falar bastante sobre feedback, a gente vai pontuar bastante feedback, e à noite eu vou falar sobre perfis de liderança, né, os tipos diferentes de perfis de pessoas, e que você pode também atuar e entender. Então a live da noite ela é meio complementar da manhã, sabe? Então por isso que eu resolvi fazer em 2, porque senão a gente ia ficar aqui horas e horas. Material de liderança tem muito, né? Porque você quando você pega o conteúdo liderança, você tem aí, eu tenho aqui só de material de liderança até gravado mais de 20 horas, que a gente já fez algumas vezes. Então, quando você entende material de liderança, gente, entende-se tudo aquilo que tem a ver com realmente gestão de pessoas, beleza? E o
que não deve ser feito? O que com o líder não deve ser feito? Quando a gente fala de liderança, muitos líderes enxergam feedback, né, quando você vai falar com alguém, como esporro. E até o próprio liderado, às vezes, ele entende isso como esporro e não como desenvolvimento. Porque feedback, gente, no final das contas, ele é um desenvolvimento. Percebe que as pessoas, ninguém se desenvolve. Uma das maneiras de você desenvolver as pessoas é o feedback, porque ninguém se desenvolve sem feedback. Ninguém, nem eu, nem você, ninguém vai conseguir se desenvolver se a pessoa não receber bons feedbacks, né? Só que alguns líderes, eles meio que confundem um pouco e começam a dar esporro, né? Eu acho que esporro é diferente de feedback. Por quê? Esporro é mais ou menos assim, você entra para o pessoal da pessoa, você fala coisas que não deveria falar, você grita, você passa do ponto, né? Então isso é esporro. E por mais louco que pareça, acontece muito nas empresas, porque os líderes, eles não são preparados. Ninguém prepara, né, liderança. Quando eu fiz um curso de gestão de equipe de alta performance, um MBA que nós fizemos aqui, e quando você pega lá o resultado, quando você entende, né, o conteúdo desse material, ele é muito raso, ele é muito simples, né? Ele não te prepara para ser líder, porque a preparação de liderança, por mais conteúdo que você receba, por mais conteúdo que você leia, por mais conteúdo que você entenda, ela é muito na prática, né? É importante você conhecer perfis de pessoas, é importante você conseguir entender cada colaborador como se fosse único, né? Cada pessoa que trabalha com você ali como se fosse único, mas ele não te prepara. A faculdade não te prepara. E aí o esporro, né? Quando a gente fala de esporro, os líderes, eles acabam, mesmo aqueles que estudaram muito, não conseguindo ter discernimento e não conseguindo ter concentração para dar um bom feedback, né? O bom feedback é aquele que o colaborador sai da sala, antes de tudo, refletindo o conteúdo que foi falado para ele, né? Se você falou um bom conteúdo, se você realmente falou alguma coisa que faz sentido, aquele liderado, ele sai dali do feedback refletindo, né? Outra coisa que os líderes fazem muito quando vai dar feedback é reclamar. E reclamar não funciona porque você só vai apontar erros, você fica ali o tempo todo reclamando e apontando erros, sem dar a solução. Quem melhora sem conhecer aquilo que não sabe, não vai melhorar nunca, não é verdade? Então, um dos pontos de você melhorar a outra pessoa é você entender que é muito importante não trazer para o feedback uma reclamação, só ficar apontando falhas, reclamando do que a pessoa não faz, reclamando do que a pessoa está deixando de fazer, ao invés de trazer soluções, né? Soluções. E uma coisa que às vezes acontece muito nas empresas, que os líderes fazem, né? Até com pessoas não tão difíceis, aqui eu estou realmente generalizando, eu não estou falando só de pessoas difíceis nesse momento, é dar o esporro, né? Ou reclamar na frente de todo mundo, né? Ou expor a outra pessoa. Gente, isso é muito comum nas empresas. É muito difícil de ser controlado, a não ser que você tenha líderes preparados. As empresas não preparam um time de liderança. Se a gente fizer uma pesquisa, qual foi a última vez que a maioria das empresas que me assiste e me acompanha fez um treinamento de liderança? Essa galera talvez nunca tenha tido um treinamento de liderança. Esses dias, contando uma história rápida, eu estava aqui na empresa e a gente estava com uma dificuldade numa situação de uma entrega de um número lá. Eu falei, cara, engraçado que eu não fiz reunião. Eu falei que era reunião, mas acabei dando um treinamento para a equipe. Porque naquele momento eu senti mais do que fazer reunião, era importante fazer um treinamento para o meu time de liderança em cima do tema que a gente estava com dificuldade. E muitas empresas não treinam o time de liderança. E aí ele dá feedback na frente de todo mundo, ele fala, dá esporro, feedback não, dá esporro na frente de todo mundo, reclama das coisas que as pessoas precisam melhorar na frente de todo mundo, né? Chama essa atenção na frente de todo mundo. E outra coisa que muitos líderes que não são preparados fazem é discutir relação. O cara, ao invés de trazer para um feedback e conversar pontos a melhoria, e daqui a pouco eu vou falar sobre isso,
ele traz para esse feedback uma discussão de relacionamento, vira uma discussão de relacionamento. Você está fazendo isso, está errando nisso, você acha que você é melhor nisso, eu sou melhor nisso, e vira uma discussão de relacionamento, né? E o líder, como ele não é preparado, na cabeça dele, ele está fazendo certo e não está. Outra coisa que acontece, né, que muitos líderes fazem, é não saber avaliar o liderado. Ele não sabe fazer um acompanhamento, não sabe fazer uma avaliação 360 dos pontos de melhoria daquele liderado, e aí quando ele chama esse liderado para o feedback, ele fala coisas que o liderado não concorda. E, gente, de verdade, às vezes as pessoas não concordam com a gente líder, e é normal, só que você como líder precisa saber passar para outra pessoa quais esses pontos a melhoria, para que essa outra pessoa entenda, reflita e melhore. Porque como eu disse mais cedo agora um pouquinho, é o quê? Que fazer gestão de pessoas, quando você fala de gestão de pessoas, o feedback, ele é antes de tudo, o feedback é o quê? Desenvolvimento de pessoas. Eu, como dono de empresa, né, hoje a gente, como dono de empresa, eu falo com muita tranquilidade. Desde quando eu fui gerente comercial, né, no meu emprego anterior, era gerente operacional lá da empresa, e o que eu lembro, assim, que sempre, desde aquela época, desde quando eu fui, cara, supervisor, enfim, lá atrás, uma coisa que sempre ficou muito marcado para mim é o quê? Saber dar feedback e saber avaliar as pessoas. É uma coisa que poucos líderes realmente sabem. As empresas não preparam. Eu falo por mim. Eu passei por N empresas na minha vida profissional e aqui na minha, mas principalmente nessas empresas que eu passei, eu não me lembro em nenhuma de ter tido um treinamento bom de liderança. Não tem. Eu estava conversando com um advogado aqui, um amigo meu, né? Até a gente provavelmente vai fazer uma live junto essa semana, na terça ou na quarta. E ele tem lá um projeto, e esse projeto dele é muito focado para o jurídico, a parte jurídica de liderança. E eu vou até ver com ele o que a gente pode fazer sobre isso, na live, porque é muito legal, cara, quando você vê o quanto as empresas são falhas e o quanto elas têm para melhorar. É importante, né? E nessas reuniões que eu faço com ele, de vez em quando a gente bate um papo, e uma coisa que para mim fica muito claro, que as empresas, de uma forma geral, elas não preparam o liderado não somente para ser líder, mas não preparam para nada. O cara não sabe o que é uma folha de ponto, o cara não sabe o que é jornada de trabalho, qual é a jornada de trabalho, não conhece e não tem discernimento de entender o que pode falar no WhatsApp, o que não pode falar no WhatsApp, o que pode falar pessoalmente, o que não pode, não tem esse discernimento. Existe uma pesquisa que fala que mais de 50% dos processos trabalhistas eles estão muito relacionados não à empresa, e sim ao líder da empresa. Ou seja, às vezes você tem um time de liderança e você está recebendo um processo trabalhista e não necessariamente a culpa é da empresa sua como dono, talvez dos seus líderes, né? E também existe uma coisa que eu sempre falo aqui na empresa, que quando eu contrato pessoas, é o quê? Que o primeiro líder a gente não esquece, para o bem ou para o mal. A gente nunca vai esquecer quem nos liderou primeiro, nunca. Nem eu, nem você, né? Provavelmente você do outro lado aí lembra, né? Quem foi seu primeiro líder. Então, quando você fala de desenvolvimento de liderança, quando você fala de pessoas difíceis, né? Como que eu vou tratar pessoas difíceis? É nós entendermos que o feedback, quando fala-se feedback, ele é o quê? Antes de tudo, ele é uma condução para desenvolvimento. E aí o feedback, quando você coloca uma pessoa na sala, e eu gosto de fazer isso com algumas pessoas aqui na empresa, é sempre você pensar no curto, no médio e no longo prazo em ações de melhoria. Porque o colaborador, ele, de uma forma geral, como eu sempre falo aqui também, ele termina o ensino médio, ele para de trabalhar. Ele deixa de trabalhar e, a partir dali, na cabeça de alguns, a responsabilidade do desenvolvimento dele é da empresa, e não é. Mas nós, como donos de negócio, como empreendedores, por saber que o mercado é assim,
Se você fizer uma pesquisa na sua empresa, a pessoa às vezes está até estudando, ela entrou na sua empresa, ela para de estudar. A maioria dos empregados são assim. Nós sabendo disso, o que a gente tem que fazer? Entender que, como empreendedores que somos, a nossa empresa é uma escola. E quando se fala de escola, um dos processos mais importantes dessa escola, né, empresarial é o feedback. Treinamento, feedback. São os dois processos muito importantes de desenvolvimento. E aí, quando você fala de feedback, aonde você traz para outra pessoa ações de curto, de médio e de longo prazo, essas estratégias, pequenas estratégias que você vai traçando com a outra pessoa, te dá uma certeza de boas ações. Por quê? Quando você, de fato, coloca ações de curto prazo, você fala, você melhorar nisso a curto prazo, precisa desenvolver isso a médio, precisa desenvolver isso a longo. Traz para você e para o colaborador uma sensação do seguinte, ele se preocupa comigo e ele quer que o meu desenvolvimento. Eu estava conversando com um empresário semana passada, na quinta-feira, eu acho. E uma coisa que ficou muito clara para mim é o quanto os empreendedores ainda não entenderam que nós, como donos de negócio, a nossa empresa tem que ser uma escola o tempo todo. Por que eu estou falando isso? Eu disse para ele o seguinte, aqui na minha empresa, é um fato, tá, gente? Nós pagamos faculdades para alguns líderes aqui na empresa. Aí você fala assim, mas que loucura, mas por quê, gente? Eu entendo que além do conhecimento teórico e prático que ele tem no dia a dia dele, aqui na empresa ele vai ganhar conhecimento teórico, é importante ele ter um conhecimento externo também. Porque nem sempre, quando você está envolvido em um problema, a empresa ela tem capacidade de achar a solução rápida. E às vezes com um curso, no caso aqui é faculdade, com uma faculdade que a pessoa está fazendo, ali na faculdade ela viu alguma coisa que é a solução do nosso problema, e eu que tenho N anos de experiência de gestão, não estou lembrando, ou não enxergo. Quando se tem um problema, é muito importante a gente, como dono de negócio ou como líder, olhar para o básico. Olha para o básico. E esse cara, como ele está talvez ali no básico do negócio, ele vai lembrar. Então hoje nós temos isso. Aí ele falou, mas cara, que loucura, velho. Você paga a faculdade para as pessoas, mas e se ela sair da empresa? Eu falei, cara, tá tudo bem. O importante é que eu, enquanto ela esteve comigo, eu estou buscando o tempo todo o desenvolvimento dela, mas não para ela. Para mim, para o meu negócio. Pensa o seguinte, se ele não estudar, ele vai continuar na minha empresa e talvez não performa como se ele estivesse estudando, compreendeu? Quanto mais conhecimento essa pessoa tem, a chance de nós termos sucesso quanto empresários e empreendedores é muito maior, né? E aí você vai trabalhando, você consegue trabalhar a evolução desse colaborador, né? E uma coisa que eu dou muito valor, de verdade, assim, eu peço muito isso para os meus liderados, é feedback. Qual foi a última vez que você, como líder ou dono de uma empresa, pediu feedback para o seu liderado? Cara, fala aí, o que você acha que eu preciso melhorar? Fala aí o que você não gosta que eu faço. Porque isso, é claro que às vezes você não vai conseguir mudar da água para o vinho, ou não vai conseguir mudar porque é uma situação que não cabe naquele momento uma mudança, ou a pessoa está viajando demais no que ela está falando. Porém, é importante você receber aquilo e refletir. E tudo que acontece na minha vida, principalmente na minha vida como empreendedor, eu sempre reflito, sabe? Os pontos positivos e negativos daquilo. E aí, quando se fala de feedback para pessoas difíceis, que é o principal tema de hoje, os líderes, eles têm duas situações que eles têm medo, não sei se eu posso usar aqui, né, que eles acham difíceis. A primeira situação é medo do liderado. A pessoa é difícil, não faz o que eu peço, ou tudo ela reclama, ou bate de frente comigo. E aí, o que eu faço? Eu tenho medo. Eu tenho medo de dar feedback, eu tenho medo de ajudar a outra pessoa. Gente, eu garanto para você que a gratidão é a melhor coisa que existe no mundo. Então, mesmo que a pessoa for difícil, quando você mostra para outra pessoa que você está ali para ajudar ela e desenvolver ela, a chance de você ganhar a outra pessoa, a chance de você ter uma taxa de sucesso, né? Um sucesso maior com a outra pessoa em relação ao seu feedback, né? O que você está trazendo para ela ali é muito maior, né? E aí nós, enquanto líderes, a gente acaba ficando com medo da outra pessoa, porque ela é difícil, e se abstém de dar feedback. Eu conheço líderes que não dão feedback, por incrível que pareça. Por incrível que pareça, eu conheço líderes que não dão feedback. Gente, isso é muito perigoso.
Isso é muito ruim, porque a pessoa é difícil, ela vai reclamar, ela vai bater de frente comigo, eu acabo não dando feedback. Outra coisa que acontece, um segundo ponto, que todo líder acha difícil quando vai dar, né, esse feedback para essas pessoas com esse perfil, é que essa pessoa pode ser dramática. Nossa, isso é um fato. Tem gente, quando você vai dar feedback, a pessoa é tão dramática que ela acha que o mundo está morrendo. Ai, eu não sirvo para nada. Ai, então tudo que eu faço está errado, eu só faço coisa errada. Tem profissionais que têm esse perfil, sabe? E aí nós, enquanto líderes, a gente tem que saber também, de uma forma muito prática, tratar com esse perfil. Olha aqui, eu estou falando de 2 perfis diferentes de pessoas difíceis. O primeiro é aquela pessoa que te passa medo, que tudo que você fala ela te enfrenta, tudo que você fala ela vai te responder. E o segundo perfil de pessoas difíceis aqui é aquela pessoa dramática, aquela pessoa que realmente tudo que você vai falar para ela, ela vai falar que não serve, tudo que ela faz para você nada tá bom, ou que tudo que ela faz é errado, sabe? Tem esses 2 pontos, são 2 pontos muito fortes em pessoas difíceis, né? E aí, como que eu trato? Ambos os casos tem maneiras de você tratar. Uma maneira de você tratar, ó, veja bem, eu já falei aqui, antes de continuar, né? Já falei aqui, primeiro, os pontos, principais erros de nós como líderes, o que a gente tem errado, o que a gente faz de errado, né? O que as empresas fazem de errado. Passei pelos 2 perfis principais de pessoas difíceis, que é, o primeiro perfil é a pessoa que te põe medo, aquela pessoa que te enfrenta, né? Que fica na zona de conflito. Eu falo que é aquela pessoa que uma pólvora ela explode. E esse segundo perfil é a pessoa dramática, que ela fala, nada do que eu faço dá certo. Então você tem até agora isso aqui dentro do podcast. Nós temos agora como, vamos a partir de agora falar como resolver isso, como eu vou sanar esses problemas. Primeira coisa é você ter uma habilidade, que a gente poderia chamar de habilidade única, ou uma habilidade de conversar. Às vezes, quando você tem esses 2 tipos de pessoas profissionais aí, uma forma é você dar pequenos feedbacks, é óbvio, não de exposição, mas pequenos feedbacks nos quais você coloca ela presente com as outras pessoas. Ah, mas como assim? Esses 2 perfis, tanto a pessoa que vai para o enfrentamento, como a pessoa que é a dramática, por que elas fazem isso? Porque na cabeça delas, elas o tempo todo acham que você tem alguma coisa contra ela. O tempo todo ela acha que você quer prejudicar ela. Esses 2 perfis têm muito isso na cabeça. Então, nós como líderes, donos de negócio, ou como líderes, o que a gente tem que fazer? Uma estratégia é ter habilidade aonde eu vou trazer essa pessoa presente, que tudo que eu falar para ela, talvez não seja só para ela, para o time todo. Ah, mas como assim? Eu, algumas vezes, toda empresa tem pessoas difíceis, gente. Toda empresa. Não existe uma empresa que tem pessoas que, nossa, tudo que ele me fala eu aceito. Toda empresa. E quando você tem esse tipo de público, a primeira coisa, você precisa ter uma habilidade. Mostrar para ela que o que você está dizendo, muitas vezes, não é só para ela. Tem coisas que vai ser, e aí você puxa para o individual e é só para ela. Mas tem coisas que não precisa individualizar, é para todos, ponto. E ela precisa sentir que é para todos, não é só para ela. Porque daí ela desarma, não é só para mim. Não sou só eu que estou errando, ele não está falando só para mim, ele não está querendo me prejudicar. Primeira coisa é você ter essa habilidade de identificar se aquele assunto é possível dar um feedback de uma forma mais geral, ou se aquele assunto é um feedback individual mesmo. Se for de uma forma geral, gera com essa pessoa uma interação dentro desse feedback. Mas se for individual, olha a estratégia que você pode usar. Deixa eu pensar num exemplo legal aqui. Vamos imaginar que você tem uma pessoa que não gosta de trabalhar fora do horário. Vamos dar esse exemplo aqui, estou pensando em exemplos, vou dar esse exemplo para vocês. Vamos imaginar que você tem aí no teu time uma pessoa que não gosta de trabalhar fora do horário. Está no direito dela, beleza. Só que você precisa que ela fique, talvez, determinado dia, fora do horário. O que você vai fazer? Chama o time todo, comunica essa necessidade, os motivos, os objetivos de você estar com essa necessidade, fala para todo mundo, mas não abre perguntas, não abre indagações. Comunica, não é
na verdade, não é um comunicado de fato, não é um feedback, é um comunicado. Você vai comunicar a sua necessidade para todos. E aí, essas pessoas que são mais difíceis de entendimento, você puxa para o individual. Quando você puxar ela para o individual, você vai lembrar ela do que você disse lá no comunicado, para o geral. Ó, você lembra que eu falei disso, dessa necessidade, por conta disso? Quando ela vai para esse feedback individual, ela já está na cabeça dela formada, a opinião dela parcial, e além disso, ela sabe que não é só com ela. Ela sabe que todo mundo vai precisar fazer aquela ação e todo mundo, inclusive ela, está dentro do time para resolver isso. Então, olha que você já quebrou o gelo, você criou uma interação com ela, né? Outra maneira de você mostrar para essas pessoas difíceis que normalmente sempre estão ali na zona de conflito, quando for dar o feedback, buscar o feedback de aprendizado. Como assim? Constrói na cabeça dela, e eu falo que é um fato. Existe uma pesquisa que fala o seguinte: 98% das pessoas, gente, é muito. Se você tem uma análise que eu não me lembro o nome, que consegue fazer, eu vou lembrar depois, talvez eu poste para vocês, que é onde você analisa se a pessoa ela aprende mais escutando, se ela aprende mais observando, vendo, né? Ou se ela aprende mais escrevendo. 98% das pessoas aprendem escrevendo. É um fato. Mais de 90, 98%, se eu não me engano, aprende escrevendo. Então, o que você tem que entender? Quando você for dar feedback, de 1 para 10, a chance de você ensinar a outra pessoa, né, de você trazer um aprendizado naquele momento, o que você tem que fazer? Escrever. Quando ela escrever aquilo que você quer que ela aprenda, talvez ela aprenda de uma forma muito mais rápida, o entendimento dela é maior. Entendeu a diferença? O problema é que muitos feedbacks, eles são informais, aqui na minha empresa, por exemplo, nós buscamos quase 100% dos feedbacks, às vezes não todos, mas quase 100% dos feedbacks serem formais. Como assim formais? Que a pessoa escreva alguma coisa ou que eu escreva alguma coisa para ela ler. O ideal é que ela escreva, porque as pessoas aprendem escrevendo. E aí, quando você mostra para ela que essa construção de aprendizado é importante, por que é importante? Porque você vai mostrar um fato aonde ela vai escrever e talvez até se comprometer em alguma coisa. É uma ferramenta de evolução que eu estou mostrando para você. É uma ferramenta. Você traz a pessoa para o feedback. A pessoa é difícil, uma pessoa ou que tem muito, ou está na zona de conflito o tempo todo, você tem medo dela, ou a pessoa que é a chorona lá, que o tempo todo ela acha que nada para ela está perfeito, tudo que ela faz está errado. Traz aqui para esse momento, e neste momento de construção de feedback, faz com que ela escreva. É uma ferramenta, uma maneira de você desenvolver a outra pessoa. E aí, nesse desenvolvimento, neste momento que você vai falar com ela sobre pontos a melhoria, é importante você mostrar para ela qual é o prazo de curto, de médio e de longo que você vai dar para ela, dentro daquela competência, comportamento, né? Aquela habilidade, depende, não sei qual é a estratégia desse feedback, você vai trazer para ela qual que vai ser as ações de curto, médio e longo prazo, compreendeu? Então, olha aqui quantas informações importantes que a gente está falando de feedback, de perfis, né, de profissionais, de pessoas que tem na sua empresa e tem em todas as empresas do mundo. E esses dois perfis que eu estou me atentando aqui hoje são perfis que, como eu disse, existem em todas as empresas. Todas as empresas têm, gente. A minha, a sua, a gigante tem esses perfis. Só que muitos líderes não conhecem e não sabem lidar com essas ações, não sabem, simplesmente abdicam de feedbacks, abdicam de estratégias. Para quê? Porque é difícil, porque eu tenho medo, porque a outra pessoa sempre reclama, a outra pessoa sempre vai falar a mesma coisa. Mas por que ela fala sempre a mesma coisa? Porque você não tem uma habilidade de entender a situação, compreendeu? E aí, quando você fala de pessoas difíceis, de pessoas que não aceitam feedback, né, o grande importante é você trabalhar alguns pilares. É mostrar para ela que não é uma crítica pessoal, e sim uma crítica construtiva para o profissional dela.
E esse é o grande erro de muitos empreendedores e de muitos líderes. Quando eles vão criticar ou quando eles vão trazer para as pessoas, para os liderados, alguma coisa, sempre dá-se a impressão que é uma crítica pessoal. É muito difícil assim separar o pessoal profissional porque é a percepção da outra pessoa. Só que, se você deixa muito claro que aqui você está falando de forma profissional, você está falando ali da pessoa profissional dela e não da pessoa, né, da pessoa física dela lá na rua, você já tem um ganho. E essas pessoas difíceis, principalmente essas que não aceitam feedback, como eu disse, elas sempre acham que você está querendo prejudicar ela. Outras coisas que essas pessoas difíceis sempre observam é que elas acreditam que você sempre nunca reconhece, que você sempre acha que ela não serve para nada, né? Que você sempre deixa ela de lado. E assim, líderes, né? Nós como os líderes, a gente tem que entender que não podemos ter medo. Não podemos ter medo de dar feedback, não podemos ter medo de trazer-se presente para os problemas, não podemos ter medo de mostrar para outra pessoa os pontos da melhoria. Porque, como eu disse, feedback é desenvolvimento. Feedback é você pegar a pessoa do ponto A e levar para o ponto B. Eu já falei algumas vezes sobre isso. O feedback, não existe, né, outras ferramentas, uma delas é feedback para desenvolvimento pessoal e profissional. Às vezes, gente, por mais que doa, nós que trabalhamos com pessoas, precisamos entender que trabalhar com pessoas o tempo todo é feedback. Não ter medo, né? E trazer, por exemplo, estratégias de feedback marca. Eu não vou falar aqui de feedback marca, porque senão a gente ficaria durante muito tempo aqui falando sobre feedback marca. Mas estudem. Quem quer aprender da feedback, o melhor feedback que existe hoje chama-se feedback marca. Mas, Gilberto, o feedback marca, na minha operação, na minha empresa, não funciona. Funciona. Qualquer líder que é bom líder, qualquer líder que quer se tornar um bom líder, ele aprende o feedback marca. Porque o feedback marca, ele traz para o colaborador a reflexão. É uma outra estatística que existe. As pessoas aprendem muito mais quando elas refletem. Quando elas refletem, elas aprendem muito mais. E nós, né, um dos problemas que tem quando você tem pessoas difíceis, seja do perfil da conflituosa, ou seja do perfil da pessoa que acha que nada para ela, céus ou vida, né? Nada que ela faz está certo. Um problema que tem como líderes aí que fazem é empurrar essas pessoas com a barriga, sabe? Deixar a pessoa meio que de lado. Deixar a pessoa sem o feedback. Como eu disse, gente, feedback é importante. Sem feedback ninguém se desenvolve. Uma estratégia também para você lidar, né, com essas pessoas é você se fazer presente e mostrar para ela que feedback é crescimento, feedback é evolução, feedback é aprendizado. Então, você traz para ela maneiras distintas dela compreender o que é um feedback, né? Porque se ela é difícil, ela tem algum motivo para ser difícil. E aí você traz para ela maneiras de trazer feedback. E uma coisa legal que pode acontecer, gente, eu bebo muita água, tá? Uma coisa legal que você pode fazer, que não te custa nada, e que para essas pessoas difíceis funciona muito, é você fazer que elas entendam o que pode e o que não pode. Deixar muito claro para a pessoa o que você aceita, o que você não aceita. Porque você constrói uma relação positiva com a outra pessoa, uma relação de, entre aspas, parceria. Eu já trabalhei com muitas pessoas difíceis. Eu lembro de uma profissional que eu trabalhei, acho que foi a profissional mais difícil que eu trabalhei na minha vida, porque ela me cansava, assim, literalmente, me cansava. Era difícil lidar com ela. Só que ela tinha um ponto que dificilmente se acha nas pessoas, que é, além do comprometimento, que muita gente mas ela tinha um ponto que era o quê? A entrega do resultado. Se você desse um objetivo, qualquer objetivo para essa pessoa, ela ia para cima e entregava. Isso é muito bom, cara.
Quantas pessoas nós temos na nossa empresa que de fato fazem aquilo que eles prometem fazer? A maioria das pessoas que trabalham nas empresas, elas prometem e não fazem. E nós, empresários, às vezes aceitamos. Não é verdade? Então, se você tem pessoas com esse perfil difícil, mas que entregam, cara, eu prefiro lidar 1000 vezes. Eu tenho um ditado que eu falo aqui na empresa, que é mais fácil segurar louco do que ficar empurrando bobo. Gente, empurrar bobo é difícil. Infelizmente, tem perfis de profissionais que você tem que ficar empurrando a pessoa o tempo todo. E é difícil, é cansativo. Quando você fala de segurar louco, o cara louco, ele vai fazer coisa errada, mas se você for um cara inteligente e ele tiver a sua cultura, você cerca ele de uma forma onde que ele, quando ele fizer errado, você vai bater, mas ele vai fazer mais certo do que errado e vai conseguir entregar resultado. Nós temos que criar na nossa empresa um ambiente de feedback, onde todo mundo entende a importância do feedback. Onde todo mundo entende que feedback é desenvolvimento. Onde todo mundo entende e fala aquilo que realmente pensa, fala aquilo que realmente acha. Não na frente de todo mundo, óbvio, né? Não é uma coisa legal. Mas às vezes é importante você ouvir, como eu disse, como líder, né? Ouvir as outras pessoas e elas terem essa liberdade de te falar. Porque você cria um ambiente de confiança, um ambiente onde as pessoas vão colaborar com você, vão colaborar com o seu negócio. Você cria esse ambiente. E essas pessoas difíceis, né? Conforme você vai crescer na sua empresa, conforme você vai crescer no seu negócio, vai contratando mais pessoas, tende a trazer mais pessoas difíceis para a empresa. Porque tem muita gente que não aceita feedback, gente, por incrível que pareça. A gente às vezes tem pessoas que são mais maduras, mais velhas do que um jovem de 18 anos, que não aceitam feedback. Na cabeça dele você está querendo prejudicar ele, mas como eu disse lá atrás, tem que ter estratégia para isso. Né? Criar essa relação de parceria vai fazer com que você cresça, que você busque o bem comum da sua empresa, essa relação onde as pessoas entendam os pontos que você, como dono ou dona de negócio, está passando para eles, vai fazer com que essas pessoas difíceis entendam os seus motivos. Né? Entendam os seus motivos. E feedback, gente, ele tem que ser executado o tempo todo. O tempo todo. E às vezes a pessoa, ela vai tentar melhorar e não vai melhorar o que precisava, mas ela vai ter uma evolução. E aí é importante você reconhecer a evolução também. Muitos empreendedores, né, muitos líderes não reconhecem nem a evolução da outra pessoa. E aí você refaz a estratégia, mostra um novo caminho e para cima. Não é verdade? Então, olha quantas coisas legais que a gente está falando aqui sobre, né, sobre lidar com esses perfis de pessoas difíceis. Dificilmente tem outros perfis assim, né? Os mais nítidos hoje no mercado corporativo são esses dois perfis. Tem outros, mas, cara, os outros são mais tranquilos, eu diria. Acho que os mais difíceis realmente são esses dois. Esses dois é complicado. Se o cara não é preparado como líder para lidar, você tem, por exemplo, o perfil de pessoas fofoqueiras, mas isso você consegue matar de uma outra forma. E não vou falar aqui hoje. E as pessoas, né, a Rádio Peão está muito mais ligada ao seu negócio do que ao perfil da pessoa. Enfim, questionar esses comportamentos, mostrar para a pessoa os comportamentos ruins que ela está tendo, apontar onde ela pode melhorar e mostrar como ela vai melhorar é o caminho. E quando você fizer essa escadinha, né, o que você está errando, por que você está errando e como a gente vai melhorar. Ela vai entender que você não está ali para ficar apontando erros, só criticando ela. Você está apontando erros onde você quer o bem dela, onde você quer que ela melhore como profissionais. Às vezes, tem situações que a outra pessoa não tem controle, gente. É do perfil dela mesma, ela nasceu e cresceu daquele jeito. Né? Tem gente que nasce e cresce de uma maneira... e alguns comportamentos são difíceis de você melhorar. O que você tem que fazer? O tempo todo você vai ter que fazer ela refletir. Reflexão. Gente, reflexão é o melhor caminho para feedback. Reflexão. Existem 3 níveis que a gente chama de realização profissional, né? Que a gente pode chamar aqui. 3 níveis. O primeiro é o nível que a gente chama que é quando você diz
o que ela precisa fazer. Então, esse nível, que é o primeiro nível, deixa eu ver se eu tenho uma caneta aqui, vou tentar mostrar aqui, mas acho que não tem. A caneta está lá numa outra mesa. Numa outra mesa, vamos seguir. Quando você tem esse primeiro nível, você sempre vai dizer o que a pessoa precisa fazer. Esse é o primeiro nível da realização profissional. Só que esse nível, ele tem um problema. Qual que é o problema? Vamos imaginar que você está dando feedback para essa pessoa difícil. Você está lá falando com ela, dando esse feedback. Você vai falar para ela o que ela precisa fazer. Sabe qual a taxa que realmente as pessoas vão fazer? Somente 20%. Ou seja, de cada 10 feedbacks que você vai dar para essas pessoas, apenas 20% de fato vão fazer a ação que precisa ser feita. Então, o primeiro nível de realização de tarefa. O segundo nível que você tem é o nível onde você vai provar para ela o porquê que ela precisa fazer. Então, você tem, primeiro, o que ela precisa, você vai dizer para ela o que ela precisa fazer. O segundo, você vai provar o porquê que ela precisa. Quando você prova o porquê que ela precisa, sabe qual que é a taxa das pessoas que realmente faz? 30%. Sobe 10% só. Por incrível que pareça, o primeiro perfil, onde que você diz o que ela precisa fazer, e o segundo perfil, onde você vai falar para ela o porquê, vai provar para ela o porquê que ela precisa fazer, o primeiro é 20, o segundo é 30. E aí você tem um terceiro perfil de realização de tarefa, que é o quê? Quando a pessoa reflete. Quando a pessoa reflete o problema, quando ela reflete a ação que ela fez, e você mostra para ela o porquê, o que ela fez, como você vai melhorar ela, aí muda. Sabe quantos por cento? 90% das pessoas que refletem aquele feedback, elas fazem. Olha a diferença. Você sobe de 30 para 90, ou seja, de cada 10, 9 de fato vão fazer aquela atividade que você está pedindo. Muito louco isso, né, gente? Você sai. Quando você diz para ela o que precisa fazer, é 20%. Quando você prova, é 30%. Mas quando ela reflete o que precisa fazer, é 90%. É 90%. Olha que loucura. Então não adianta você colocar uma pessoa num feedback, numa sala, seja ela difícil ou não, mas foca aqui as pessoas difíceis. Se você ficar falando, e ela sair dali, entrar no ouvido e sair no outro, irmão, já era, só perdeu o seu tempo e ela também. Loucura. Por quê? Ela não refletiu. Então a chance dela fazer, talvez, é 2 para 8, né? 2 para 10, perdão, 20%. 20%. Hoje meu cérebro para matemática está difícil. 20%. 20%, entendeu? Olha que loucura isso, que loucura. Gente, e vou dizer para vocês com muita tranquilidade, com muito carinho, recebam isso com muito carinho. A maioria dos empreendedores não sabe e não entende isso que eu estou dizendo para vocês. Eles não sabem a diferenciação do como eu digo, como eu provo, e como eu faço a pessoa refletir. Não sabem. E os líderes também não. Muitos líderes também não. E então, qual que é a nossa função como empreendedores? Primeiro, entender que se você dizer para ela, eu vou dizer para você o que você precisa melhorar. Ela vai melhorar, talvez, mas a chance é 20%. Quando você mostrar para ela o porquê precisa melhorar, a chance é 30%. Mas existe um caminho. Qual é o caminho? Fazer o colaborador refletir. Quando você faz ele refletir, a chance é 90%, é muito grande. Então esse é o caminho, cara, fazer as pessoas refletirem o tempo todo o que elas erraram, o que elas estão deixando de fazer e como elas vão fazer, e você vai mostrar para ela como. E aí sim é diferente. Você vai mostrar como e ela vai sair de uma sala, vai sair daquele feedback, vai sair daquela conversa renovada para que ela faça. Para que ela faça. Uma coisa que eu sempre digo é o seguinte, o dinheiro que nós, como empreendedores, não temos hoje é porque a gente não sabe por quê. A gente não conhece o caminho. A gente não conheceu o caminho porque que a gente não tem essa grana que a gente acredita que teria. Então, olha quantas informações legais que eu falei aqui de como lidar com os perfis de pessoas, como você vai trazer feedback para pessoas difíceis. A gente falou de 2 perfis aqui hoje, Primeiro eu falei aqui um pouquinho aí, o podcast a gente nós falamos sobre os erros mais comuns dos líderes e empreendedores, dos empresários. Depois eu falei
como a gente pode melhorar esses erros. Depois eu dei estratégias dos dois, falei dos dois perfis antes, né? Falei dos dois perfis de profissionais difíceis, dos dois principais, e depois eu também falei como a gente vai tratar isso aí, beleza? Então, é isso. E quero chamar vocês aí, empreendedores, né? E mostrar para vocês esse caminho, porque tem caminho, gente. Lidar com pessoas, fazer gestão de pessoas é muito mais fácil do que vocês imaginam, é muito mais fácil do que vocês pensam, beleza?